ama, porque Ele te ama, porque você é filho dEle. Então, eu queria te convidar mesmo, feche os teus olhos, e mesmo que não haja instrumentos tocando, mesmo que não haja uma harpa, um saltério, mesmo que não haja um violão, mesmo que não haja nada, feche os teus olhos aí. Eu sei que é mais difícil, né? Mas adore o Senhor com a tua boca mesmo, com as tuas palavras nessa hora, porque você também é um adorador, todos nós somos adoradores aqui nesse lugar. Então eu quero te convidar mesmo. Há situações impossíveis na tua vida, há dificuldades na tua vida hoje, há gigantes na tua vida nessa noite, há problemas a serem vencidos, há dores que você deseja que cessem na sua vida, que acabem na sua vida. Mas eu quero convidar você a ser um adorador nesse momento, com a tua própria boca, com as tuas próprias palavras. Talvez eles cantaram aqui, adoraram ao Senhor, profetizaram nesse lugar, sabe? Talvez eles tiveram aqui uma intenção pura, talvez não, tiveram uma intenção pura, genuína, santa, ungida, de adorar o Senhor, de trazer a presença do Senhor para este lugar, e nós cremos que o Senhor está presente nesse lugar de maneira verdadeira, real. Mas talvez você ficou aí em pé, e talvez só disfarçou, só abriu tua boca, mas não saiu o som da tua boca, não saiu voz. Você ficou aí amuado, talvez, cabeça baixa, pensando: Senhor, eu não consigo adorar o Senhor. A luta está grande, mas eu quero te convidar, eu quero desafiar você. Como a Thaís leu aqui no começo, o texto de Romanos 8, amados. Será que quando nós lemos aquele texto, a gente realmente pode dizer aquilo que Paulo diz? Olha, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, eu creio que nem a enfermidade, nem a nudez, olha o que Paulo diz, nem a fome, nada me separa do teu amor. Será que eu posso dizer isso hoje? Será que eu posso dizer isso hoje? Se vier essas situações que estão no texto lá, será que eu vou continuar abrindo a minha boca e dizendo: Senhor, não importa o que aconteça, o Senhor é o meu Deus e eu amo o Senhor? Quero te convidar, abre a tua boca em nome de Jesus, feche os teus olhos e adore ao Senhor, libere uma palavra para Ele, porque você já é mais do que vencedor, estando nessa noite de terça-feira na casa dEle. Mesmo no meio da sua luta, você deixou a tua casa para estar num culto de terça-feira, e eu tenho certeza, convicção, que Jesus já preparou a tua vitória, já tem cuidado da tua causa, tudo que você está passando já está apresentado diante dEle, já é conhecido por Ele. Mas adore ao Senhor então, abra a tua boca mesmo para dizer que Ele é bendito, que Ele é amoroso, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de você, cuidado da sua casa, cuidado das pessoas que você ama, cuidado das tuas finanças. Ele tem visto os teus pensamentos, Ele tem visto os teus sentimentos, Ele tem visto as tentações que rodeiam, que cercam a sua vida, que tentam atrapalhar você, parar você, destruir você. Ele tem estado ao seu lado, Ele tem sido contigo, sabe? Ele é digno de adoração. Não duvide do amor dEle, não duvide nem por um instante deste amor eterno com que Ele tem nos amado. Não duvide nenhum instante que o teu nome está gravado nas mãos dEle, de que você é filho dEle, de que Jesus ouviu isso dos céus, uma voz dos céus veio para ele e disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se alegra, em quem eu tenho gozo. Você é meu filho amado. E passou os dias, passaram os anos, e lá na frente Jesus ouve isso de novo: tu és meu filho amado. Talvez não é todo dia que a gente ouça isso dos céus, mas todos os dias, nós temos que crer nisso, nessa verdade. Porque um dia Ele disse para você: você é meu filho amado. Então, como um filho fala para o pai, em nome de Jesus, talvez você não tenha falado isso para o teu pai físico, biológico, mas há um Pai celestial aqui que te ama, que te aceitou, que te recebeu.
Sabe, abre a tua boca nessa hora e fala alguma coisa para Ele. Declare a tua confiança nele. Manda embora esse cansaço que apareceu de repente aí e está te puxando para a cadeira, dizendo: meu Deus, eu quero sentar, eu não quero ficar em pé, eu não quero falar, eu quero me sentar. Manda embora isso em nome de Jesus. Dá uma ordem, declara alguma coisa para isso, contra isso em nome de Jesus. Talvez apareceu uma dor aí agora, uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor, sei lá onde, nos teus olhos, sabe, um incômodo. De repente surgiu um incômodo, entrou aqui. Vem um sono maldito, diabólico, para tentar, sabe, atrapalhar a tua concentração, a tua fé, para roubar a palavra que Deus tem para você, ou para roubar até aquilo que você veio dizer para Deus, sabe, o teu amor declarado a Ele com a tua boca, está atrapalhando você. Manda embora isso em nome de Jesus, rompa com isso, vença isso nessa noite, nesse lugar. É um privilégio estarmos aqui nesse lugar, amados. É um privilégio estarmos aqui nesse lugar. É um privilégio, é um prazer estar aqui na casa do Senhor. Não é uma obrigação estar aqui. Não é um peso estar aqui. É prazeroso estar aqui. É deleite diante dEle. É poder sentir a presença dEle. É poder saber, é ter a certeza, a convicção de que Ele está aqui. Porque nós estamos aqui. Porque nós amamos os tabernáculos do Senhor, a casa dEle. Porque é bom estar na presença dEle, servir a Ele, ouvir a voz dEle, dizer para Ele que Ele é grande, que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de todos, que não há nenhuma circunstância na minha vida que vai ter o poder que é maior do que Ele, que está acima dEle. Não há nada na minha vida, nenhum sentimento, nenhuma dor, nenhum ataque, nada na nossa vida é maior do que Ele. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, nós o adoramos, aleluia, nós o bendizemos, oh aleluia, nós glorificamos o nome dEle, exaltamos o nome dEle, porque Ele é Deus, e ponto final, aleluia, 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 glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus aí, glorificar o nome do Senhor. Pode se sentar. Enquanto você se senta, diga para alguém do seu lado: olha, que bom que você veio. Diga para ele: você está criando um depósito diante de Deus, mesmo sem saber, e não é por barganha, mas você está criando um depósito diante de Deus. Aleluia. Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Eu queria só ler um texto antes de entrar no texto, que eu queria mesmo trazer algo para o teu coração da parte de Deus, trouxe para o meu coração. Eu queria que você abrisse em João capítulo 20, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, no verso 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 30. Esse é um texto que agora à tarde o Senhor me lembrou ele. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia, aleluia. Esse é um texto que o apóstolo João escreve no final do evangelho que ele escreveu, que leva o nome dele, o livro, o evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ele escreve isso no final da história, quase no final da história, quase no final mesmo do livro. Depois ainda Jesus se manifesta ainda de outras maneiras com os discípulos no mar de Tiberíades. E ainda acontecem algumas coisas maravilhosas lá no final do livro de João. Mas esse texto, Deus me lembrou hoje, e me chamou a atenção, porque lá diz que tudo que nós temos aqui nos evangelhos narrado, tudo que está escrito, tudo que nós temos acesso hoje, são obras e são manifestações daquilo que Jesus fez quando esteve aqui como homem, né? O Deus que saiu, deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós e veio viver como um de nós, né? Ele veio viver a vida exatamente como nós a vivemos, né? Com um corpo físico, e veio ser aqui 100% homem como você é, corpo físico, aí o que você tem ele tinha, e também 100% Deus. Mas lá o texto diz que não foi tudo que ele fez que foi registrado. O próprio João, o apóstolo, quando vai escrever, ele diz isso de maneira assim tremenda, maravilhosa, que o que nós temos em nossa mão, os evangelhos, os 4 evangelhos que contam a obra, né? O evangelho significa boas novas. Tudo que ele fez, tudo que nós lemos de milagres, de obras, de ensinamentos, de doutrina, tudo que está aqui, que Jesus fez, não é tudo o que ele fez mesmo, estando aqui como homem. Ele fez muitas outras, ele operou muitas outras coisas. A gente fica pensando a dimensão disso. Se fossem ser contados todos os detalhes, todas as obras que ele realizou, nós vemos que ele curou alguns cegos, curou lá um surdo, curou um gago, curou outras enfermidades, mas isso foi contado. O que não foi contado? Eu fico pensando a dimensão, a grandeza da obra realmente de Jesus, como homem aqui, operando no meio das pessoas. Isso é para você pensar e para eu pensar. Mas eu peguei o texto lá, e citei só ele, porque me lembrei de que, lá no final do Evangelho de João, você já vê um homem um pouco mais maduro, como discípulo de Jesus, um pouco mais vivido, um pouco mais calejado, longe ainda de ser um apóstolo cheio do Espírito Santo, porque só foi cheio lá em Atos capítulo 2, depois do Pentecostes, tudo aquilo lá. Mas ali ele já é um homem, um apóstolo, um discípulo já mais calejado, mais experiente. E ele vai narrar aquele texto que a gente leu das obras que Jesus fez. E tudo que ele escreveu no evangelho dele, de João, no evangelho de Jesus, que ele, João, escreveu, tem coisas tremendas, maravilhosas. São milagres que mexem com a nossa vida. Por quê? Porque Jesus vai operando sinais e maravilhas, e vai curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, perdoando o pecado de pessoas, restaurando pessoas. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, tudo que eu preciso hoje, como revelação para eu continuar vivendo e seguir minha vida, crendo nesse Deus de amor, está escrito aqui, e eu tenho acesso a isso. Eu tenho liberdade para abrir esse livro e para ver que há um milagre na Bíblia que condiz ou que se encaixa na minha atual situação. Que você entrou aqui hoje e é impossível, eu creio que é impossível você entrar num lugar como esse, na casa do Senhor, aonde Ele se manifesta, aonde Ele fala conosco, aonde Ele nos ensina, aonde Ele opera em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, aonde Ele opera de verdade, e olhar para este livro e não achar nada que se encaixe com a minha situação, ou com as minhas situações.
Ele tem resposta para você e para mim aqui, nessa noite. Por quê? Porque eu já falei isso aqui, e é incrível como isso não sai da minha cabeça. Como essa questão de ressurreição é um assunto sério para mim hoje, é um assunto sério para o meu coração hoje. Por quê? Porque enquanto a ressurreição, ou enquanto a questão da ressurreição for apenas um fato histórico para mim, então não tem muita serventia. Porque para muitos a ressurreição de Cristo, esse poder da ressurreição, é só um fato histórico. Aconteceu lá atrás e é um fato histórico. Mas quando eu deixo de crer nisso apenas como um fato histórico e tomo isso para a minha vida como um fator real, espiritual para a minha vida hoje, aí a coisa muda. Aí a importância, a dimensão disso muda. Por quê? Porque este poder dele está liberado para você hoje e para mim. E é bom saber que você saiu da tua casa hoje, veio aqui numa terça-feira, e isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Por quê? Porque a luta, a guerra, a tribulação não impediu você de vir numa terça-feira, e Deus vai te honrar por isso. Eu não vou dizer para você que hoje todos os seus problemas serão resolvidos. Eu não posso dizer para você isso. Eu gostaria muito de que nessa noite Deus se manifestasse, e eu ainda creio nisso, que Ele pode fazer isso, mas eu não posso afirmar para você que todos os seus problemas hoje serão resolvidos. Eu não tenho essa informação da parte dele, ele não me disse isso. Olha, vai lá, se reúne com o meu povo, e fique lá, e mantenha firme, porque hoje eu vou curar todo mundo de tudo, e vai ser tudo uma bênção, tudo resolvido. Eu não posso dizer para vocês, mas eu creio numa coisa, que esse poder que opera nesse lugar aqui, que este Deus que vive, que reina, que tem todo o poder, que está aqui nessa hora, nesse tempo, falando com você e comigo, Ele pode sim te abençoar nessa noite, te dar uma resposta, ou se a resposta dele for, espera mais um pouco, amém, eu vou embora daqui hoje feliz, porque Ele está realmente no controle de tudo, porque Ele opera maravilhas, e talvez na sua vida hoje, Ele opera de uma maneira, talvez na minha vida hoje, Ele opera de uma maneira, talvez o testemunho de alguém do seu lado aqui, não sirva muito para você, no sentido de, será igualzinho na sua vida, não, talvez gere uma fé no teu coração, para você continuar crendo, mas a tua história não é igual à minha história, a tua resposta não será igual à minha resposta. Por quê? Porque Jesus tem muitas maneiras de se manifestar, de operar, de trabalhar. Então, antes de ler o texto que eu quero ler, eu queria que colocasse, por favor, João capítulo 6. João capítulo 6. Esse é um texto que certamente eu não ia tocar, mas eu só queria que você... Verso 16. João 6, verso 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse texto, eu só queria... fique tranquilo que eu não vou falar de tempestade hoje, tá? Pelo amor de Deus, senão você vai falar, vou falar de novo de tempestade. Não vou falar sobre tempestade. Mas o texto diz que eles entraram no barco e foram atravessar para Cafarnaum, e volta um pouquinho lá no 17, se eu não me engano.
e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Isso é uma das coisas que, só que eu queria pegar no texto, ali, nesse texto específico, que eles entram no barco, seguem uma ordem de Jesus, como eu já falei outro dia, e eles vão atravessar o mar, e estava escuro, nas vigílias mais tardias da noite, né, na madrugadona mesmo, e estão lá, e Jesus não veio ainda, e estão esperando Jesus, e Jesus não veio, e Jesus sempre dizia para eles manterem um barquinho, reserva para ele, de repente pegar um barquinho e seguir lá. Eles esperavam Jesus vir, e o texto diz ali, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. 18, e quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. 18, para frente. 19, viram Jesus andando sobre o mar, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. No barco, atravessando, depois de uma ordem de Jesus, e foram seguindo, madrugada dentro, levantou o vento, e Jesus não vinha. Eles esperando Jesus, talvez vindo um barquinho. Eles criaram uma maneira que Jesus talvez viria num outro barquinho reserva. Mas aí, na madrugada, Jesus veio andando sobre o mar. Não é complicado um negócio desse? Está esperando Jesus vir num barco, ele vem andando sobre a água. Ele vem andando sobre a água. Eles conceberam uma ideia de que Jesus viria de um jeito. E Jesus é Jesus, irmãos. Aleluia. Olha, Jesus é Jesus. Para de ficar tentando conceber como ele, sabe, tentando colocar Jesus numa caixinha de sapato, de que ele vai agir assim, dessa maneira, tem que ser assim, alguém dê um testemunho que na vida dele foi desse jeito, e na minha vai ser igual, olha, eu espero que ele venha assim. Não vai ser, vai vir como ele quer vir, vai vir do jeito dele para a tua vida, mas que ele vai vir, irmãos. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei, o problema é que quando ele vem, isso assusta os discípulos, eles tiveram medo dele, não reconheceram Jesus. Por quê? Porque Jesus vem, se manifesta em minha vida muitas vezes, e porque eu já determinei como ele tem que agir, ele vem de outro jeito, e eu deixo passar a sua visitação na minha vida. Por quê? Porque eu estabeleci um jeito que ele tem que vir de barco. Ele disse, deixa um barquinho reservado que eu vou. Atravessa o mar, vai no barco, atravessa que eu vou. Não, vamos embora, está tarde já, a gente espera. Não, eu vou despedir a multidão, depois eu vou. Vai indo que eu vou. E eles foram. E Jesus veio de outro jeito, irmãos. Eu quero que você entenda com isso, o que eu entendi hoje à tarde, durante o dia, é que Jesus tem um jeito próprio de vir me socorrer, de vir na minha vida e operar o milagre dele. Ele tem a maneira dele. E se às vezes você está se assustando com ele, pelo amor de Deus, cuidado, para você não estar deixando passar o milagre dele, a visitação dele na sua vida. Bom, ele é Jesus, ele é Deus, ele tem todo o poder, ele vai fazer coisas grandes na sua vida, no jeito dele, no tempo dele, na hora dele. E quando ele chega, e quando ele entrar, receba ele dando glória, porque você vai ver, irmãos, você vai ver a grandeza da manifestação dele. Talvez você está aqui, entrou aqui desenhando, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Eu não estou dizendo que você não pode orar por alguma coisa específica, não é isso. O que eu não posso fazer é determinar o jeito como ele tem que vir na minha vida. É isso que eu não posso. Mas orações específicas, sobre situações específicas, amém. Mas como ele vai agir, colocar Jesus numa caixinha de sapatos e dizer, tem que vir assim, se não vier me assusta. Não, mas não é esse o texto que eu quero te trazer do coração nessa noite. Eu quero que você abra agora em João capítulo 11. No mesmo livro de João capítulo 11. No mesmo evangelho capítulo 11. Verso 1.
Verso 1 diz: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Deixa no 15 lá, por favor. Olha o 15 lá comigo, todo mundo. Se tiver Bíblia aí, olha na tua Bíblia, vê se está igual. Tem uma versão que vai dizer que me alegro, né? E folgo, ou me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Esse é um texto todo que sempre mexe muito com você e comigo também, muitas vezes. Porque olhar para um texto desse, que diz, conta a história de Lázaro, de Marta e de Maria, é uma família que Jesus amava. Aleluia. É como a tua família que Jesus ama. É como você que é amado de Jesus. Agora, de verdade, diante de Deus, você que veio aqui nessa noite, você crê que Deus te ama mesmo, que você é amado dele? Você crê mesmo que Deus ama a tua família? Você crê? Eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus ama a minha família, eu creio que Deus ama a minha casa, eu creio de todo o meu coração nisso. Eu creio nesse amor dele. E o texto diz que as irmãs olham para dentro de casa, lá, os 3, Marta, Maria e Lázaro, e elas olham e vê que o Lázaro está doente. O primeiro estágio aqui é de uma enfermidade, ele está doente. Então, qual é a primeira reação delas? Bom, nós sabemos e temos um amigo muito especial. Nós temos alguém que faz milagres, que opera muitas obras, que já curou o cego. Um pouquinho antes desse capítulo 9, conta a história do cego de nascença. O cara que nasceu cego, que não tinha olho, que não enxergava, e que Jesus fez lá um lodo, um barrinho, colocou a mão no olho dele e ele voltou a enxergar. Então, um Jesus que havia, pouco tempo atrás ali também, no capítulo 6, multiplicado pães e peixes para alimentar quase 20 mil pessoas. O que é uma enfermidade para um amigo desse? O que é uma enfermidade para nós que temos um amigo com tanto poder, tão grande como ele? Não é nada. Vamos chamá-lo, que certamente, chegando lá a notícia de que o amigo dele, Lázaro, está enfermo, com certeza o nosso amigo Jesus, que nos ama, virá correndo ao nosso socorro, não é? Vou chamar, vou fazer uma oração, e ele vem correndo. Mas o texto diz, e nós lemos, você leu, tenho certeza que você leu, que diz que não foi isso que aconteceu. Que Jesus chegou a notícia para ele, como chega para ele
todos os dias, todas as horas, as notícias da tua vida, da tua família, porque eu quero crer e creio nessa noite que você tem o tempo do seu dia, ou talvez todo o seu dia você está em comunhão com Ele, dizendo: olha, Senhor, amanhã o dia começou, eu estou entregando o dia ao Senhor, estou entregando a minha família ao Senhor, os meus negócios ao Senhor. Então a notícia sobe diante dele, chega lá e ele diz: olha, a casa dele está sendo apresentada, estou recebendo notícias, tem uma questão no trabalho para ele resolver, olha, tem uma situação de afronta contra a vida dele, olha, tem uma situação lá, ele está me contando, está me mandando uma notícia de que talvez uma história lá, uma mentira foi contada contra a vida dela, contra a vida dele, talvez alguém decepcionou, traiu ele, traiu ela, eu estou sabendo de tudo, talvez nós estamos aqui, eu acordei hoje, eu vivi esse dia, e as coisas vão surgindo durante o dia, e eu vou falando com ele, eu vou lançando diante dele, eu vou clamando a ele, contando para ele aquilo que eu passo no meu dia. Aí ele não sabe? Claro que ele sabe de tudo. Mas eu tenho comunhão com ele, você tem comunhão com ele. A Bíblia diz que foi nos aberto um novo e vivo caminho, que o véu foi rasgado, e que nós temos acesso a ele nesse tempo, que nós temos liberdade de chegar ao trono dele com confiança. Nós temos todo o direito, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a liberdade, o direito agora nos foi comprado, de entrarmos com confiança diante dele, para apresentarmos nossas causas, nossas dores, nossas lutas, nossos medos, tudo. Então, o que ele espera de você e de mim é essa comunhão, é esse contato, é essa intimidade. Nós cantamos aqui, quero ser como uma criança, que tem essa intimidade. Agora, o duro é que tem umas crianças hoje em dia, que eu não queria ser igual a elas. A Bíblia fala que a gente tem que voltar, temos que ser como crianças, não está isso? Olha, tem que ser criança e tal. Mas tem umas crianças hoje em dia que eu não queria voltar e ser igual a elas de jeito nenhum. Porque são birrentas, são teimosas, são bravas, são irritadas. Então, uma criança que realmente seja quebrantada, que seja realmente inocente, que realmente ame a Jesus, não aquela criança que bate o pezinho, que faz birrinha, que se joga no corredor do mercado, pedindo: eu quero esse Danone, sabe aquela lembra da propaganda do eu quero brócolis? É a melhor de todas, Mãe, eu quero brócolis. E eu quero brócolis, e aí começou a bater no carrinho, gritar, cair no chão: eu quero brócolis. Então tem criança que é assim, birrenta. Não é esse tipo de criança que Jesus quer. É uma criança que se joga nos braços dele, que passe a mão no rosto dele e diga: eu te amo. Que quando erra, diga: pai, eu errei. Eu errei como filho. Eu me arrependo. Me arrependo. Eu quebrei, eu baguncei, eu fiz errado, me comportei mal, eu não fui um bom filho naquele momento. É esse tipo de sentimento que Jesus espera de nós. Mas o texto vai dizer que eles clamaram, eles pediram para Jesus vir, porque o amigo que Jesus amava estava enfermo. Mas a Bíblia diz que Jesus decidiu. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tudo isso daqui vai acontecer, essa história se passa para que Jesus seja glorificado. Essa é a intenção do texto, essa é a intenção da história. Mas a Bíblia diz que Jesus decidiu não ir para lá.
Vou achar o texto aqui. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso, para quem não entende, ou para quem às vezes tem um coração ainda endurecido, ainda entende de maneira errada o Evangelho, isso pode soar mal, isso pode dar um entendimento errado de um Deus que parece prazer, sabe, em fazer uma brincadeira. Ele decidiu, ele ouviu, a Bíblia diz que assim que ele ouviu a notícia, ele recebeu a informação de que seu amigo estava enfermo, ele decidiu ficar mais 2 dias no mesmo lugar, parado, sem ir. Sabe, quando você faz um clamor, quando você está passando por uma tribulação, por uma luta, por uma guerra, por uma situação, você precisa, aí você dobra o teu joelho, você clama, você ora, você, sabe, vem nos cultos, e você se levanta para buscar a face dele, e no teu coração há uma fé grande, de que ele vai te responder, vai fazer um milagre, vai te socorrer, e aí, depois de tudo isso, nada acontece, fica tudo do mesmo jeito, aliás, piora a coisa. Você vai buscar o Senhor, né? Faz um clamor, vem num apelo de domingo à noite, se joga no chão e fala: essa noite é a noite da minha vitória, eu creio nisso, eu estou aqui, olha, entregando essa causa para o Senhor Jesus, e o Senhor me ama, a tua palavra diz que o Senhor morreu por mim, que o Senhor me ama, que o Senhor tem prazer na minha vida, que o Senhor me chamou, me escolheu, então eu estou aqui, me derramando. Sabe aquela oração de fé, sincera, verdadeira? E a Bíblia diz que Jesus não se moveu. Isso é difícil de entender às vezes. Ainda mais para nós que recebemos o Evangelho, talvez antes não, ou talvez até antes, você também já era assim. Alguém que tem prazer em socorrer, por exemplo, com um pai aqui, quem aqui é pai, ou quem aqui é mãe, quando ouve, por exemplo, um filho chorar com uma dor, qual que é a tua reação? Não é ir correndo e tentar salvar, fazer alguma coisa para que a dor cesse, ou não é assim? É ou não é? Quando o teu filho acorda de madrugada e dá é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender, mas é real, é incrível isso, né? A gente parece que o pai, a mãe sente que o negócio não está bem, que o negócio está errado. Aí já vai lá ver e vê que realmente não estava bem, não estava certo. Ou o filho diz: olha, eu estou com uma dor aqui, uma dor de ouvido. Sabe que de madrugada você sai correndo, desesperado, e faz tudo, chega ao ponto de dizer assim: olha, eu queria arrancar essa dor dele e colocar em mim, eu queria que parasse de doer nele, não é assim? Isso está em nós. Agora, olhar para um texto como esse e ver o Senhor, o nosso Senhor, aquele que nos ama, aquele que entregou a vida, ouvir um clamor nosso e não fazer nada, não se mexer, e de maneira propositada, ficar parado e esperar a coisa ficar pior. Isso para algumas pessoas gera no coração um desejo de ir embora, de sumir, de sair, de achar que não vale a pena. Mas na verdade é o contrário. Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, ou melhor dizendo, não é para a glória da morte. A morte não seria glorificada, a morte não teria a última palavra nesse texto, como a morte nunca vai ter a última palavra na sua vida. Vou dizer de novo: a morte nunca vai ter a última palavra na sua vida, porque a última palavra da sua vida, quem dá é Deus, é Jesus, é o Senhor. Ele se reservou para Ele
para ele, Deus, ele se reservou para ele o direito de dar a última palavra na sua vida, na sua causa, na sua questão. Quem dá a última palavra é Deus, irmãos. Ainda que a morte venha, se levante, sabe, assombre, assuste, não é ela, porque a notícia aqui veio de enfermidade e veio de morte. E Jesus disse, olha, não é, a morte não vai prevalecer. Ela não vai triunfar, como ela pensa que vai triunfar. Porque a Bíblia diz que Jesus, depois de 2 dias, ele então declara, vamos para lá. E aí o texto diz que os discípulos tiveram uma conversa com ele, olha, apedrejamento, perigo de morte, tá dormindo. E aí Jesus declara claramente assim, ele declara, põe o negócio claro, aberto, Lázaro morreu. E parece tudo muito contraditório, né? Porque ele disse que não ia morrer, que não era para a glória da morte, mas que agora, mas tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Ele diz para que eles crescem nele. Verso 15. Verso 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Olha o texto que está na Bíblia. Já reparou nesse texto de verdade? Jesus dizendo que se alegrava de não estar lá para socorrer Lázaro da sua enfermidade. Dá para entender isso? Dá para assimilar isso como cristão, como discípulo de Jesus? Saber que Jesus disse, olha, eu me alegro porque eu não fui naquele dia socorrer a Thaís. Thaís clamou, chorou, sabe, buscou a minha presença, e eu me alegro, porque naquele momento eu não fui lá responder ela. Saber que Jesus se alegrou em não ter socorrido naquele momento. Isso para você deve chocar, para mim choca olhar um texto como esse. E me alegro, folgo por amor de vós, por amor de que eu lá não estivesse. Mas por que isso? Para que acrediteis. Por quê? Porque isso que eu faço, esse meu clamor, essa minha busca, essa minha dor, essa minha situação que às vezes aperta, essas circunstâncias que me assustam, essas enfermidades com cheiro de morte que vêm se levantando contra a minha vida, tudo isso vai gerar fé no nosso coração. Vai criar uma estrutura de fé em você. Jesus esperou o momento, e ele se alegra em não ter socorrido no primeiro momento, para que eu creia quem ele realmente é, na grandeza do nome dele, para que nós possamos ter uma experiência maior, poderosa, que vai gerar em nós, homens e mulheres, com uma fé inabalável. Por quê? Porque nós estamos clamando, achando que esse Deus está sujeito a qualquer coisa que nós queremos. Mas não, Jesus veio socorrer você. Uma coisa, Ele está trabalhando na sua vida. Mesmo que você não está vendo agora, Ele está trabalhando na sua vida, nesse momento. Mesmo que você entrou aqui achando assim, Deus se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu. O que Ele está fazendo é um processo de fortalecimento da sua fé. Tudo isso para que vocês creiam em mim. E tudo isso vai ter uma consequência maior, vai ter uma revelação maior no final. Tudo isso vai ter um testemunho muito maior no final. Por quê? Porque o texto vai continuar, vai dizer que Jesus vai lá. Verso 21, verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Ó, se o Senhor tivesse vindo quando eu falei, se o Senhor tivesse respondido a minha oração naquele momento, essa situação não teria chegado nesse ponto. A situação chegou nesse ponto e para mim não tem mais jeito. Aqui não tem mais solução. O verso 21 diz lá: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Esse verso 22 me soa como uma grande mentira. Que ela não sentia mesmo, ela não cria mesmo nisso. Porque ela mandou chamar, Jesus não veio, o que era enfermidade virou morte. Aí ela disse: se o Senhor tivesse vindo quando eu chamei, se tivesse me socorrido, atentado à minha oração, meu clamor naquele dia, a situação não teria se agravado, não teria chegado nesse ponto. Agora, pode ser que aconteça, mas sabe aquele negócio meio assim, aquela oração que nós fazemos? Se Deus quiser curar, cura, se não quiser, leva. Sabe aquele negócio de crente que ora com pouca fé assim na hora, que é chamado para orar e vai lá orar, mas vai assim pensando: meu Deus, que enrascada que eu me meti, eu não creio. Mas ela disse: se o Senhor tivesse vindo, não teria piorado, não teria chegado nessa situação. Mas a intenção de Jesus era que chegasse naquela situação de morte, porque o milagre que ele ia fazer ia ficar marcado de tal maneira que não é só a família que ia ser abençoada, os judeus, o povo, a cidade, toda a cidade seria alcançada, toda a cidade teria que olhar para um grande milagre que Jesus operou no meio deles. Verdade? Nada. Por quê? Mas também agora sei que tudo quanto eu pedis a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o texto desse texto. Esse é o verso desse texto. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que. Esse ainda que, ou este ainda, mas o melhor é ainda que. Este ainda que, quem disse foi Jesus. Esse ainda que está nas mãos dele. Esse ainda que faz parte dele, e só ele, Jesus, é dono desse ainda que. Ninguém mais pode dizer isso, ele pode. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tipo assim: Marta, você não sabe o que está falando. Eu recebi a notícia. Eu sei tudo que vocês passaram. E eu deixei o melhor para o final. Para dizer para mim, para você nessa noite, que como eu disse já, eu não sei qual é a notícia que chegou aí no teu ouvido. Porque as notícias ruins chegaram para Jesus com relação a alguma situação errada, ruim, perigosa na vida de uma família. Mas não vai terminar com o mal, com a situação ruim, com a morte prevalecendo. Ainda que ela tenha assombrado, assustado, se levantado, e ainda que chegou a morrer, Jesus declara com a boca dele: ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Esse ainda que pertence a ele, amados. Tua vida hoje está nas mãos dele. E quem diz a última palavra para a tua vida é ele. Não é a morte. Ele tem poder sobre ela. E a Bíblia diz que ele deu uma ordem. E lá
e Lázaro ressuscitou. Vou dizer de novo, ele deu uma ordem, e Lázaro ressuscitou. Porque ainda que esteja morto, para Jesus é perfeitamente possível nessa noite ressuscitar. Porque Ele tem todo o poder. Ele traz de volta, Ele ressuscita, Ele chama pelo nome aquilo que havia se perdido, acabado. Para elas, para a família, para Marta, para Maria, havia terminado ali. Porque na concepção delas, na mente delas, Ele não veio quando elas pediram. Ele não fez como elas queriam que Ele fizesse. Ele não agiu como elas esperavam que Ele agisse. Ele não se manifestou no dia em que elas queriam que Ele se manifestasse. Por isso, para elas não tinha mais jeito. Mas para Jesus, tem o jeito dele, a hora dele, a maneira dele. O teu tempo não é o tempo dele. Talvez para nós pareça que Deus está demorando, né? Estou clamando, pedindo, chorando, me quebrantando por alguma situação, que eu estou vendo que está enferma, que está doente, que está com cara de morte, talvez morreu já. Mas ei, como eu disse, eu não posso dizer para você que tudo vai se resolver nessa noite. Talvez você entrou aqui trazendo uma causa, uma questão para Jesus. Talvez você entrou aqui carregando nas suas mãos alguma coisa que você olha que morreu. Ou talvez nem trouxe, está enterrado já. Mas Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu crer nessa noite, se você crê nessa noite, Jesus, com certeza, continua manifestando o mesmo poder de ressurreição. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, se puder colocar ali ainda, último verso. Apocalipse capítulo 1. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aleluia. Irmão, Jesus, para mim hoje, Ele é. Ele era, e Ele há de vir. Ele é. Hoje Ele é na minha vida. Hoje Ele é real. Hoje Ele é aquele que dá a última palavra na minha vida. Hoje Ele é aquele que determina que Ele reservou para Ele na minha vida o direito de ter a última palavra, de que a morte não vai prevalecer, de que a morte não vai declarar, seja qual for a circunstância, qual for a situação da minha vida, que aparentemente, até para mim, às vezes eu olho e falo, isso aqui tinha uma promessa, isso aqui tinha um desejo, tinha um sonho, mas parece que morreu, não tem mais jeito, quem sabe, talvez, não, para Jesus não tem quem sabe, para Jesus para Jesus, Ele diz, ainda que morreu, se crê em mim, pode ressuscitar. O problema é que nós deixamos de crer no poder da ressurreição. Nós deixamos de crer. Para nós virou só um fato histórico. Mas para nós não, para você não, para mim não. Algumas pessoas creem que é um fato histórico. Lá atrás aconteceu, agora não vale mais. Eu digo para você que eu creio nisso. Tem situações da minha vida que por alguns instantes eu olhei e falei, nossa, isso aqui morreu. Ele disse, a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra sou eu. E eu vou ressuscitar. E eu ouvi isso. E eu criei. E eu vi situações que estavam mortas aos meus olhos ressuscitarem na minha vida. Portas sendo abertas. Milagres chegando. Resposta de Deus. Deus me encontrando e falando,
está vivo. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Não sei se você compreendeu tudo. Não sei se eu consegui passar alguma coisa para você que eu creio que Deus pôs no meu coração. Não sei se você, mas pelo menos fique com isso no teu coração, que a última palavra na sua vida quem tem é Jesus, não é a morte, não é a situação. Feche os teus olhos, eu queria só ler um texto antes de encerrar. Capítulo 12 de João diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Verso 9: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 11: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Tem coisa na minha vida, na tua vida, que Deus tem um tempo dele para responder. Mas não desista de clamar. Não desista de esperar. Não canse de perseverar. Porque quem dá a última palavra na tua história, na tua vida, sobre qualquer circunstância, situação, é Jesus. É Jesus. Não é o diabo, não é a morte, porque ele triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre tudo e sobre todos. Não é o homem. Quem dá a última palavra sobre a tua vida é Jesus. E talvez você está clamando e clamou por uma situação e ainda não veio a resposta. Mas fique ciente de que Jesus tem toda a situação que cerca a tua vida diante dos olhos dele. E que ele tem o tempo exato de intervir, de operar. Porque talvez se ele intervir agora, o testemunho não será tão expressivo, tão grande. Talvez a tua fé nem será tão abalada. Eu lembro de coisas que Jesus fez na minha vida, que foi tremendo, foi maravilhoso. Mas não teve tanto impacto na história, na minha história, na história de quem me rodeia. Agora, tem situações na minha vida que eu clamei mais, que eu perseverei, que eu continuei, que eu, não desisti. E quando ele chegou, o milagre foi grande, foi tremendo. E pessoas de longe disseram: eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Ou o que Deus fez através de você. Irmão, por causa de Lázaro, numa mesa, depois de ressuscitado, numerosa multidão creu. Creu no homem que ressuscitou dos mortos. Eles foram para ver. As pessoas vão vir ver o tamanho do seu milagre. Fica tranquilo, porque Jesus tem a última palavra. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração aí. Eu queria que só você aí mesmo sabe. Ou talvez não tenha questão nenhuma na tua vida hoje, está tudo uma bênção, tudo tremendo, tudo fluindo, tudo indo de vento em polpa, mas essa palavra fique guardada no teu coração, para que no dia em que alguma situação ameaçar, determinar na sua vida a última palavra, lembre-se de que quem tem a última palavra é Jesus, de que Ele tem o tempo dele. Se está demorando, é porque o milagre vai ser muito maior. Fique tranquilo, confie nele.
Confie nele porque ele te ama de verdade. Porque ele ama, o amor dele não é brincadeira. Ele não brinca de amar você e de me amar, ele ama de maneira profunda, real, verdadeira. E ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei qual é a situação na sua vida que para você morreu. Mas eu declaro que em nome de Jesus, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Porque a palavra dele ecoa agora, entra no teu espírito, dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Porque ele veio, porque ele chegou, porque ele chamou pelo nome, porque ele dá uma ordem, porque ele declara: ressuscita. Porque Jesus está aqui nessa noite para resolver, receber a tua causa. Se você entrou aqui e diz: minha família está destruída. Ainda que morra, viverá. Meu casamento está uma bagunça, estou com medo. Ainda que morra, viverá. Olha, meu ministério secou, a minha vida espiritual secou. Ainda que morra, viverá. Olha, as portas de emprego se fecharam e eu estou aí precisando de um milagre. Ainda que morra, viverá. Quem tem a última palavra é Jesus. Senhor, nós queremos te bendizer, te exaltar, porque nós ainda veremos o nosso grande milagre. Porque a tua palavra diz que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas aqui está o povo do Senhor que não retrocede, que não volta para trás, mas que persevera, que permanece, que declara que o Senhor vem no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. Mas o que nos importa nessa noite é crermos, sabermos, termos a certeza de que quem dá a última palavra em nossa vida é o Senhor. Como o Senhor disse para os discípulos: esta enfermidade não é para a glória da morte, a morte não vai prevalecer, a última palavra não será dela. Eu tenho a última palavra, eu dou a última sentença, eu estabeleço aquilo que eu quero, não aquilo que a morte quer, porque eu tenho o poder sobre a morte. O que Jesus diz para você nessa noite é isso, que ainda que esteja morto, viverá. Creia que pode nessa noite ressuscitar. Se você crê, vai ressuscitar. Creia nele, porque ele tem poder para ressuscitar isso. Que saia da sua vida todo o poder da morte, em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer para alguém do seu lado, ainda que morra, creia em Jesus, porque Ele vai ressuscitar. Creia que Ele tem poder para ressuscitar qualquer situação na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Amém. Domingo de manhã tem um batismo poderoso, tem um almoço no cenáculo a partir das 10 da manhã. Vai lá, convide alguém, leve gente, entendeu? Vai ser uma grande festa, uma bênção lá. Amém? Dá um abraço em alguém aí, libera uma palavra e vai em paz, em nome de Jesus.